E aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Este é mais um quadro, é mais uma playlist, tudo sobre Flamengo. Lembrando que nesta quinta-feira o Flamengo enfrenta o Botafogo no Engenhão. Engenhão que é o parque de diversões do Flamengo, né? O rubro-negro que já ganhou muito no Engenhão, já foi inclusive campeão ali no Estádio Olímpico Newton Santos, que é o novo nome oficial, né? E os botafoguenses fazem questão que seja homenageado um de seus maiores ídolos, né? Eu não entendo por que não chamar de Mané Garrincha, já que Garrincha é o ídolo maior da torcida do Botafogo. Será que é porque o Garrincha era Flamengo? Mas essa é uma outra história. Afinal de contas, o Flamengo aí às portas de conseguir mais uma vitória. Nas minhas contas, se o Flamengo obtiver mais 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, será campeão. Não poderá ser mais alcançado por outra equipe. Muita gente perguntou, mas o Palmeiras pode chegar a 87, então a sua conta é furada. Vem cá. Qual a equipe que conseguiu 100% de aproveitamento nas 8 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes? Nenhum clube. Não é o Palmeiras que vai conseguir agora, né? Nem o Flamengo vai conseguir. Eu tenho certeza que o Flamengo vai deixar pontos pelo caminho, a exemplo do que aconteceu diante do Goiás. Mas eu acredito piamente que o Flamengo será sim campeão por antecipação e olha, tá batendo na porta para ser campeão em cima do Vasco da Gama, hein? Vai ser naquele Flamengo e Vasco que foi antecipado para o dia 13 de novembro. Se não for no Flamengo e Vasco, com certeza será na partida diante do Grêmio, lá em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogo com o Vasco, o Clássico dos Milhões, é da 34ª rodada antecipada, já que o Flamengo vai jogar a final da Libertadores dia 23, agora em Lima, né, confirmada a capital peruana como a sede da decisão da Liberta diante do River Plate, e portanto o jogo com o Vasco, que estava marcado para o dia seguinte, dia 24, por questões óbvias, foi adiantado para o dia 13, quando vai acontecer essa partida. Portanto, o Flamengo enfrenta agora o Botafogo, depois o Bahia e logo depois o Vasco da Gama, jogo isolado no meio de semana para quem sabe ser campeão brasileiro. E o Flamengo que tem aí as novidades, que é o retorno, a principal delas, né? O retorno de Gabigol, Gabriel Barbosa, que após ter cumprido suspensão com um acúmulo de 3 cartões amarelos, ele que não enfrentou o Corinthians, está novamente à disposição do técnico Jorge Jesus, que fez inclusive críticas ao jogador na coletiva de imprensa após o empate em 2-2 com o Goiás, né? Já que o Gabriel Barbosa recebeu o cartão por reclamação, né? Não foi nem por uma situação de uma falta cometida, mas justamente por conta de partir para cima do adversário, aquela questão de às vezes ele fica destemperado. Foi dessa forma, por exemplo, que ele acabou sendo expulso, né? A sua expulsão diante do Peñarol, que quase complicou as coisas para o Flamengo na fase de grupos da Libertadores, fora os vários cartões amarelos. Ele já teve advertências, né, ao longo dessa temporada. O jogador tem que botar às vezes a cabeça no lugar, e foi isso que cobrou o técnico Jorge Jesus, que grandes jogadores não são aqueles que têm apenas grandes atuações ou que têm uma grande habilidade, mas aqueles que sabem usar da sabedoria, aqueles que sabem, têm o bom senso, e ele cobrou isso do Gabriel Barbosa. Disse que o Gabriel Barbosa, se não tiver isso, ele jamais vai chegar a ser um jogador top de linha, mesmo que ele tenha grandes desempenhos como ele está tendo, né? Nessa temporada, é o artilheiro do Brasil, 36 gols já na temporada, mesmo número do Hernani Brocador, sendo que com menos jogos disputados, ou seja, tem uma média melhor do que o do Brocador em 2013, quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. É artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 20 gols, é artilheiro da Copa Libertadores da América com 7 gols e dificilmente deve perder esse posto. Se perder vai ser para o companheiro Bruno Henrique, que tem 5. Bruno Henrique também está batendo na porta, hein, do Campeonato Brasileiro. Te cuida, Gabigol, tem que levar a sério. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que recentemente, após a goleada imposta sobre o Corinthians no Maracanã, na zona mista, ele revelou
que já existe um acordo, e isso a gente já vinha falando, tanto nas transmissões da Rede Fla quanto aqui mesmo neste canal, de que já havia um acerto entre Flamengo e Inter de Milão para trazer o jogador de maneira agora definitiva, para que ele, de forma definitiva, seja jogador do Flamengo. Lembrando que ele está emprestado pela Inter de Milão pelo período de um ano, né, até 31 de dezembro, o Flamengo arcando integralmente com os salários do atleta, os salários que giram em torno de 1.200.000 e 1.300.000 reais. Portanto, o Flamengo já fez a proposta à Inter de Milão, 18 milhões de euros a serem pagos em 3 parcelas de 6 milhões. A primeira no ato, em janeiro de 2020, a segunda no meio do ano, entre junho e julho de 2020, e a terceira em dezembro do ano que vem. Portanto, serão 3 parcelas diluídas ao longo do ano de 6 milhões de euros. Vai ser, portanto, a maior contratação da história do Flamengo, inclusive passando, né, por cima, né, ultrapassando os valores que envolveram a contratação do uruguaio de Arrascaeta. Fora isso, o Flamengo também ofereceu ao jogador um aumento de salário. Ele passaria a receber R$1,5 milhão. Pelo menos a informação que tem sido passada pelos representantes do atleta, pela família do jogador, é que no momento ele não está preocupado com a renovação de contrato. Ele está focado na conquista do título brasileiro e na decisão da Copa Libertadores da América, e só vai sentar para conversar no fim da temporada, quando é encerrada a temporada do Flamengo. Vale destacar que se o Flamengo for ganhando, se ganhar a Libertadores, for para o Mundial, é negócio de quase Natal, né? E o Flamengo, a diretoria, quer agilizar essa situação porque já pensa no planejamento para 2020. E a manutenção de Gabigol, agora em definitivo, para o restante da temporada, né, e para os próximos anos, para as próximas temporadas, isso já seria um problema a menos, já seria aí um obstáculo a menos para o Flamengo em sua meta da composição e também da manutenção dos principais jogadores do atual elenco para o ano que vem, para depois se lançar ao mercado. A ideia do Flamengo é, primeiro, manter seus principais jogadores, se possível, alguns deles estender o contrato, aumentar a multa rescisória, até para se resguardar com relação ao mercado, né, externo, à voracidade, ao apetite dos grandes clubes da Europa, e aí sim, depois partir para o mercado para buscar contratações pontuais. Posições que o Jorge Jesus considera que ainda são carentes, e também posições nas quais o Flamengo perdeu jogadores nesse meio de ano e não conseguiu repor, né? Zaga de área, saiu o Léo Duarte, a volância, né? Já que Cuejá foi negociado com o futebol árabe, além do centroavante que foi pedido pelo Jorge Jesus e o Flamengo não conseguiu contratar. São as 3 posições prioritárias do Flamengo já para a janela de início de ano em 2020. Flamengo que inclusive assinou com um contrato aí de 4 anos com o Gabriel Barbosa. Seria, portanto, ele assinando, né? Seria até 31 de dezembro de 2024, né? Seriam por 5 temporadas, perdão, 2020, 2021, 22, 23, 24, portanto, 5 temporadas, e o jogador também receberia um aporte financeiro para assinar o contrato, as chamadas luvas, né? Vamos aí aguardar, portanto, qual será o parecer, mas não é tão verdade assim que ele não está preocupado. Lógico que ele está preocupado, só que ele ainda não está diretamente envolvido nesta negociação. Ele deixou a parte de seus representantes para que eles decidam, né, a situação. Ele já colocou aquilo que ele considera importante nessa negociação, não somente salário, não somente tempo de contrato, mas existem outras coisas, por exemplo, como cláusulas de bônus por metas alcançadas, né, jogos disputados, minutos em campo, gols marcados, artilharia em campeonatos e, é claro, títulos conquistados. Tudo isso, Gabigol quer colocar na ponta do lápis, deixar no preto no branco. E tem outra coisa também, né? O jogador sabe que tem uma visibilidade muito grande, principalmente pelo fato dele ser o principal goleador do continente. Ele é o principal goleador da América do Sul. Nenhum jogador na América do Sul fez tantos gols quanto Gabriel Barbosa em 2019. E isso, é claro, traz uma visibilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que até os valores que estão sendo envolvidos em sua negociação com o Flamengo são abusivos mesmo para clubes de médio porte do continente europeu.
né? Clubes como Sevilha, como Roma, né? Dando alguns exemplos, Benfica, né? São clubes que não teriam condições de arcar com os valores que estão sendo envolvidos nesta negociação envolvendo Flamengo e Inter de Milão. A principal saída para eles seria o futebol inglês, que é muito rico, de maneira que a riqueza da Premier League ela é distribuída entre, inclusive, os clubes de menor investimento, que tem um aporte financeiro muito grande, né? A distribuição das verbas, principalmente publicidade, transmissão dos jogos na televisão, ela é muito igualitária, né? Há uma diferença muito pouca dos pequenos para os grandes clubes, a despeito do que acontece aqui no futebol brasileiro, até porque a audiência lá também é um pouco mais diluída. Aqui não, aqui é muito concentrado nos principais clubes, inclusive, né, aí, dando destaque ao Flamengo, que é o trem pagador do futebol brasileiro. Então, Gabriel Barbosa ainda tem essa brecha, ainda tem essa janela no futebol inglês, onde talvez ele não tenha ainda alcançado o interesse de grandes clubes, os chamados clubes do G14, né, os clubes mais ricos da Europa, mas os clubes médios da Inglaterra teriam condição de chegar aos valores que estão sendo tratados por Flamengo e Inter de Milão. Vale destacar, o Flamengo já largou na frente, já tem um acordo com a Inter de Milão, está nas mãos de Gabriel Barbosa ou de seus representantes. Fato é que a diretoria do Flamengo, embora deixe o jogador à vontade, não quer deixar isso de qualquer jeito, não quer deixar correndo frouxa esta negociação. Quer uma agilidade, até porque já estamos em novembro, já estamos no fim da temporada de 2019 e, repito, Flamengo não vai derramar o dinheiro que derramou este ano para a contratação de reforços, não vai contratar por atacado, vai gastar menos dinheiro no ano que vem, porque entende que em 2009 já montou um elenco de qualidade. E agora é partir apenas para as chamadas contratações pontuais. 3 ou 4 jogadores no máximo serão contratados em 2020, isso é claro, se não sair ninguém. Saindo algum jogador do atual elenco, lógico que a diretoria vai ao mercado para repor pelo menos no mesmo nível. Valeu, galera, muito obrigado por permanecer até o final e acompanhar. Não saia sem antes deixar o seu like, seu joinha é muito importante para esse vídeo. Se você não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Para me seguir nas demais redes sociais, Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter a mesma coisa, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Não vai embora, até porque tem muito conteúdo aqui de Flamengo. Além de tudo sobre o Flamengo, tem o pós-jogo, por exemplo, logo mais, após a partida contra o Botafogo, eu vou gravar o pós-jogo com a minha análise do que será essa vitória e com certeza uma grande vitória neste clássico pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem ainda, além de tudo, sobre o Flamengo e comentário sem freio, tem os gols que eu narro pela Rede Fly, tem transmissão, tá? Pela Rede Fly, nesta quinta-feira, a partir das 6h30 da noite, estaremos transmitindo às 8 da noite a bola rolando para Botafogo e Flamengo no Estádio Olímpico Newton Santos. Tem as homenagens, né, as crônicas que eu faço em homenagem ao Flamengo, tem até dicas de cartola. Então permaneça no canal, usufrua do conteúdo. E é claro, eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum vídeo aqui mesmo no canal. Valeu, forte abraço!